Sejam muito bem-vindos. Obrigada por privilegiarem este momento nas vossas vidas, que é sempre uma fonte onde possamos vir adquirir mais conhecimento, que é o grande objetivo destas palestras. Então, deixe-me só iniciar aqui o meu PC. Não sei o que é que se passou, temos que aguardar, que a tecnologia manda sempre, não é? Ok. Ora então, o objetivo desta palestra é darmos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno. Eu acho que toda a gente já ouviu falar nesta obra, que é uma das obras básicas da nossa doutrina, e vamos então dar continuidade ao estudo da segunda parte do capítulo da doutrina das penas eternas. Portanto, nós nas palestras anteriores terminámos no ponto 17, e começámos por falar no início deste capítulo sobre a origem deste dogma da doutrina das penas eternas e refletimos também sobre os argumentos a favor destas penas eternas. Vamos agora dar continuidade ao estudo deste mesmo capítulo, passando para o ponto seguinte. E este ponto seguinte é o seguinte: impossibilidade material das penas eternas. Até aqui temos combatido o dogma das penas eternas apenas com o raciocínio. Vamos demonstrá-lo agora em contradição com os fatos positivos que observamos e provar deste modo a sua impossibilidade, que era uma conclusão que nós já tínhamos previamente chegado. Segundo este dogma, a sorte das almas após a morte está fixada de forma irrevogável e por conseguinte, vetada definitivamente ao seu progresso. Ora, toda a gente sabe que nós não estamos limitados à falta de progresso, antes, pelo contrário, somos impulsionados para corrermos atrás dele. Então, parece por isso mesmo existir aqui uma contradição, não é verdade? Ora, então, façamos a seguinte questão: a alma progride ou não? A evolução é só do corpo humano ou acham que a alma também tem esse direito ou essa obrigação? Então, se progride, a eternidade das penas é de facto impossível, não é? Então, pode até duvidar-se deste progresso quando se vê a enorme variedade de aptidões morais e intelectuais na Terra, desde o selvagem até ao civilizado. Portanto, se nós olharmos para trás, acham que é possível nós, desde o momento que estamos lá atrás, que éramos selvagens e primitivos, até aos dias de hoje, há ou não há progresso? Quando analisamos também a diferença apresentada por um mesmo povo de um século para o outro, há ou não há diferenças? Até de um dia para o outro se vêem transformações fantásticas. Se admitirmos que não são as mesmas almas, é preciso então admitir que Deus criou almas em todos os seus graus de adiantamento, segundo os tempos e lugares, favorecendo umas e destinando outras à perpétua inferioridade, o que seria incompatível com a justiça, que deve ser igual para todas as criaturas. Todos nós temos as mesmas oportunidades, aparentemente até podem não ser, mas todos nós temos a oportunidade de um dia chegarmos à perfeição. Só depende de nós. É incontestável que a alma atrasada moral e intelectualmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, como a alma cujas faculdades estão amplamente desenvolvidas. É ou não é verdade? A questão do conhecimento tem ou não tem aqui um grau de salvação muito elevado? Se, portanto, estas almas não progredirem, não poderão, em condições mais favoráveis, gozar na eternidade, senão de uma felicidade muito limitada. Para estar de acordo com a rigorosa justiça, chegaremos, pois, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as mesmas que antes se apresentavam como atrasadas e que depois progrediram. É ou não é verdade? Mas aqui nos deparamos com a questão da pluralidade das existências. Diz-se que é o único meio racional para desenvolver a dificuldade, mas neste momento, neste estudo, vamos deixá-la de lado e considerar a alma sob o ponto de vista de uma única existência. Vamos agora dar atenção a um exemplo para nos facilitar melhor o raciocínio. Vamos imaginar então um rapaz de 20 anos
como tantos, jovem, com a força de viver, ignorante e viciado por índole, negando a sua alma a Deus, entregue à desordem e cometendo toda a sorte de malvadeza. Mais tarde, encontrando-se depois num meio favorável, esse rapaz instrui-se, corrige-se gradualmente e acaba por se tornar crente e piedoso. Não será este um exemplo palpável de progresso de uma alma durante a vida? É um exemplo que deveria reproduzir-se todos os dias e acontece, felizmente acontece todos os dias. Nós, hoje, somos mais evoluídos do que fomos ontem. É ou não é verdade? Este homem morre no avançar da história. Vamos colocar a hipótese que este homem morre numa idade avançada como santo e certamente a sua salvação estará assegurada. Qual, no entanto, seria a sua sorte se num acidente o levasse à morte 40 ou 50 anos mais cedo? Ele estava nas condições exigidas para ser condenado e, se o fosse, todo o progresso se lhe tornaria impossível. Eis, pois, segundo a doutrina das penas eternas, um homem salvo somente pela circunstância de ter vivido mais tempo, circunstância, aliás, muito frágil, visto que um acidente qualquer poderia interromper bem mais cedo a sua vida, não é? Isto não depende de nós, por isso temos que ter consciência das limitações que vamos tendo e tendo consciência do que vamos fazendo. Não é? Cada momento é sempre o mais importante. Desde que a sua alma pôde progredir em dado tempo, por que razão não mais poderia progredir depois da morte se uma causa alheia à sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo durante a vida? Por que é que Deus lhe recusaria tais meios? Neste caso, o arrependimento veio, embora tardio, mas desde o momento da morte se impusesse a ele uma condenação irrevogável, esse arrependimento seria infrutífero por toda a eternidade e a sua aptidão para progredir estaria anulada para sempre. Então, o dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Estes dois princípios anulam-se mutuamente. Isto é, a condição da existência de um implica forçosamente o aniquilamento do outro. Qual dos dois existe de facto? A lei do progresso é clara. Não é uma teoria, mas um facto confirmado pela experiência. É uma lei da natureza, é uma lei divina e é imprescritível. E pois, já que esta lei existe e não pode conciliar-se com a outra, é porque a outra não existe. Portanto, é um raciocínio de lógica. É tudo tão simples. Se o dogma das penas eternas fosse uma verdade, então, se olharmos para trás, Santo Agostinho, Paulo e tantos outros jamais teriam visto o céu, caso morressem antes de realizarem o progresso que lhe trouxeram à conversão. Este último argumento respondem que a conversão destes santos personagens não é um resultado do progresso da alma, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocados. Portanto, até parece que há aqui uns privilégios em prol de penalizações de outros. Porém, isto é apenas um simples jogo de palavras. Se esses santos praticaram o mal e depois o bem, é porque melhoraram, correto? Logo, progrediram. Então, porquê é que Deus lhes teria concedido como especial favor a graça de se corrigirem? Sim, porque a eles e não a outros. Não é? Voltamos à doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e com o amor que Ele dispensa igualmente a todas as criaturas. Isto temos que estar muito seguros disto. Todos nós temos um lugar especial nas mãos de Deus. Segundo a doutrina espírita, de acordo com as palavras do Evangelho e com a lógica mais rigorosa, e a mais rigorosa justiça, o homem é filho das suas obras. Também não há dúvidas aqui. Durante esta vida e depois durante a morte. Nada devendo ao favoritismo. Deus recompensa-o pelos esforços que faz e castiga-o pela negligência por tanto tempo quanto nela persistir. Passemos agora ao tema seguinte deste capítulo. A doutrina das penas eternas fez a sua época. A crença na eternidade das penas materiais prevaleceu como crença salutar enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. É ou não é verdade? Ainda agora, quando nós não sabemos que temos este poder,
acabamos por ficar presos em dogmas que já não fazem sentido nenhum. É o que acontece com as crianças durante certo tempo. Contidas pela ameaça de seres quiméricos com os quais são intimidadas e chegadas, porém, ao período de raciocínio, repelem por si mesmas estas quimeras da infância, tornando-se absurdo querer governá-las por tal meios. Quer isto dizer que nós também temos a nossa responsabilidade, temos aquilo que se chama livre-arbítrio e somos responsáveis e temos que assumir as consequências daquilo que vamos criando pelo tempo que estamos por aqui. Se os que dirigirem persistirem em afirmar-lhes que tais fábulas são verdadeiras e que, portanto, devem ser tomadas à letra, por certo, perderão a sua confiança. É isto que se verifica hoje com a humanidade, saindo da infância e abandonando, por assim dizer, as fraldas que o envolviam. Portanto, à medida que vão crescendo e vão conhecendo, vamos largando uma série de coisas que nos aprisionam. O homem não é mais aquele instrumento passivo, vergado à força material, nem aquele crédulo de outrora, que aceitava tudo com olhos fechados. Quer dizer, às vezes ainda parecemos, não é? Ainda parecemos continuar neste estádio, mesmo tendo disponíveis hoje tantas fontes para irmos beber conhecimento. Há que aproveitá-las e há que investir nelas. A crença é um ato de entendimento e, por isso mesmo, não pode ser imposta. Se durante certo período da humanidade o dogma das penas eternas se manteve inofensivo, salutar, era a única coisa que existia, chegou o momento em que se torna muito perigoso. Com efeito, a partir do momento em que é imposto como verdade absoluta e quando a própria razão o repele, podem acontecer duas coisas. Ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, afastando-se dos que a professam, ou então descrê absolutamente tudo. Quem quer que estude o assunto, calmamente verá, e isto é uma conclusão que podemos nós também tirar, que nos nossos dias o dogma da eternidade das penas eternas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos que já existiram na história. Mais do que nunca as pessoas querem ser elas a procurar e a ter a certeza e investigar. Porquê? Porque temos tantas fontes de conhecimento que toda a gente tem a sua opinião e tem a sua razão. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo, de modo a que não se pode governar os homens desviando-se desse curso. Pretender contê-los, retroceder ou simplesmente parar enquanto ele avança é condenar-se. Seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou de morte, tanto para as religiões como para os governos. E será que este fatalismo é um bem ou será um mal? O que é que vos parece, esta forma de impor? Certamente que será um mal. Para os que vivendo do passado e vêm a aniquilar-se, mas para os que vivem pelo futuro é então uma lei do progresso, ou seja, a lei de Deus. E contra uma lei divina é inútil toda a revolta e é impossível toda a luta. Tudo tem o seu tempo, cada um tem que procurar o seu. Por que então querer a todo o custo uma crença que cai em desuso e que afinal causa mais danos que benefícios à própria religião, não é? É triste dizê-lo, mas a questão material domina aqui sobre a questão religiosa. E quantas vezes é que isto não acontece, não é? Esta crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que com dinheiro se abrem as portas do céu e se fecham as do inferno. Quanta gente já não ouviu falar em pagar promessas? Há pessoas que prestam esse serviço, até que vão a pé, que recebem dinheiro, há muita gente que faz isso. Mas será mesmo assim? Será que se nós pagarmos pelos nossos pecados, ficaremos absolvidos? Pagarmos com dinheiro. Ou será que as nossas obras valem mais que isso? As quantias arrecadadas por esses meios, outrora e ainda hoje, são incalculáveis. É o tal imposto adiantado que se paga pelo temor da eternidade. E sendo ele facultativo, a renda é sempre proporcional à crença. Se a crença deixar de existir, portanto, nula será também a renda, não é? Não faz sentido. Ainda toda a gente pensa assim, não é?
Mas será que é mesmo assim que devemos pensar? A tal criança que nós vimos e que cresceu, e nós próprios, nos nossos momentos de infância, se recuarmos lá atrás, às nossas origens, a criança não cede boa vontade ao seu pedaço de bolo a quem lhe promete afugentar o lobisomem? Quem é que já ouviu esta história? Contudo, se já não acreditar no lobisomem, guardará o pedaço de bolo, certo? Portanto, o conhecimento aqui traz-nos segurança. Mas mesmo assim, ainda funcionamos. Agora, enquanto adultos, ainda funcionamos muitas vezes desta maneira. Portanto, o conhecimento é libertador. Quanto mais conhecermos, mais independentes e mais seguros nos tornamos. Por isso é que estamos aqui, não é verdade? Para adquirir conhecimento e fé também. A fé é crucial. Obrigada. A nova revelação, dando noções mais sensatas da vida futura e provando que cada um de nós pode alcançar a salvação pelas próprias obras. Isto é libertador. É ou não é? É exigente, mas é muito libertador. Deve encontrar grande oposição, tanto mais viva, por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. Assim tendo ocorrido, sempre que uma nova descoberta ou um invento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos. Quem vive de velhos e custosos processos nunca deixa de lhes enaltecer a superioridade e a excelência e de desacreditar os novos mais económicos. É ou não é verdade? Que nós oferecemos muita resistência. Acreditar-se-ia, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados à humanidade, tenha sido aclamada pela numerosa classe dos copistas? Foi ou não foi uma grande revolução? Obviamente, por certo, eles a detestavam, não é? Deu-se a mesma coisa no invento de máquinas com estradas de ferro e com centenas de outras coisas. Isto é fácil de compreender se tivermos a consciência da resistência que diariamente colocamos, cada um de nós, e isto não vale a pena dizer que não, porque somos todos iguais, ainda precisamos disto. Portanto, a resistência que diariamente colocamos às nossas mudanças e à transformação que tanto nos são favoráveis à evolução. No entanto, por comodismo e agarrados a velhos hábitos, continuamos a resistir. Esta ainda é uma condição do ser humano e que nos temos que libertar. Mas esta libertação só será positiva se nós acompanharmos com conhecimento, porque podemos libertar-nos de velhos hábitos, mas adquirir novos hábitos que ainda são piores que os velhos hábitos. Para isso precisamos de conhecer. Aos olhos dos incrédulos, o dogma das penas eternas é uma questão fútil, da qual se riem. Para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que provoca. O homem verdadeiramente religioso tem interesse em destruir tais abusos e, consequentemente, as suas causas em benefício da própria dignidade da religião. Um outro ponto a refletir neste capítulo é o que vamos ver a seguir. Toda a gente já ouviu falar em Ezequiel. Ok. Então, Ezequiel encontra a eternidade das penas e o pecado original e nos seus escritos deixa algumas mensagens que nos faz pensar sobre isso. Aos que pretendem encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, pode opor-se os textos contrários que a tal respeito não permitem nenhuma dúvida. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais política negação, não somente das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que a falta do pai do género humano teria acarretado à sua raça. Então passo a citar algumas das suas palavras. O Senhor novamente me falou e disse: porque vos servis desta parábola consagrada proverbialmente em Israel? Os pais, dizeis, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram estragados? Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós como provérbio de Israel. Pois todas as almas me pertencem, a do filho está comigo como a do pai. A alma que tiver pecado, morrerá ela própria. Se um homem for justo, se proceder segundo a equidade e a justiça, se não magoar nem oprimir ninguém, se entregar ao seu devedor o penhor que este lhe houver dado,
se não tomar nada do bem de outrem por violência, se der o seu pão a quem tem fome, se vestir os que estão nus, se não se prestar à usura e não receber mais do que tem dado, se desviar da sua mão a iniquidade e promover um juízo conciliatório entre dois homens que se altercam, ou seja, que se exaltam, se caminhar segundo os meus preceitos e observar as minhas ordens para agir conforme a verdade, esse homem é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. A alma que tem pecado morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai, e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. A justiça do justo cairá sobre ele mesmo, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se procede segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. Eu não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele haja cometido e viverá nas suas obras de justiça que houver praticado. Porventura, desejo eu a morte do ímpio? Dizei-lhes estas palavras, disse o Senhor. Juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas sim que ele se converta e que deixe o mau caminho e simplesmente que viva. Então, eu gostaria de concluir esta parte deste capítulo e de algumas observações que fizemos com as seguintes reflexões. Ora bem, se o grande legado que Jesus nos deixou é compreender e, sobretudo, praticar o amai-vos uns aos outros, respondam-me lá, fará algum sentido carregar connosco o peso da eternidade das penas contraídas, fruto de falhas, cuja origem se identifica com o grau da ignorância em que nos encontramos ou ainda nos encontramos? Não faz sentido nenhum. Claro que não. Se a grande promessa é a esperança da perfeição, evoluir é uma certeza, não há volta a dar. Tranquilizemos-nos então relativamente a este peso das penas eternas, mas não nos desresponsabilizamos do nosso papel neste caminho, pois depende de cada um gerir o que mais valioso nos foi concedido neste tempo. O tempo, a vida, o privilégio da reencarnação. E o amor de Deus é de uma grandiosidade e de uma generosidade tal que teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias para que nos tornemos naqueles seres perfeitos que tanto almejamos e que um dia lá chegaremos. Sim, é verdade, porque um dia seremos todos perfeitos e verdadeiros deuses, é ou não é verdade? Não é esse o nosso objetivo? Quantas vezes nos deparamos com situações delicadas e que frequentemente consideramos um castigo ou infortúnio, mas nada mais são que a oportunidade de transformação. E isto é preciso ter uma estrutura já muito avançada e ter uma consciência muito aguçada para conseguirmos perceber isto. A evolução é então uma certeza e existem apenas duas formas de a conseguir, ou seja, ou pelo amor ou pela dor. Então, façamos votos que a nossa obra nos permita que seja sempre pelo amor. Muito obrigada pela sua atenção.